Olá, sou Mônica Ramos, no ar mais uma vez aqui no Gente do Rio. Aqui apresentamos soluções e novos olhares para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Então, temos um encontro marcado todo domingo pela manhã, com reapresentação após o Canal Livre, ou então a qualquer momento no nosso canal no YouTube, Band Rio. E hoje é Gente do Rio em dose dupla. Temos dois convidados. O nosso bate-papo hoje é sobre um tema que afeta a vida de todo mundo. Vamos falar do mercado imobiliário, a tão sonhada casa própria. Você sabia que as obras da construção civil não pararam nem um dia, mesmo em plena pandemia? É um setor que sempre foi a mola propulsora da economia, gerando desenvolvimento, emprego e renda. E agora, na retomada econômica, não está sendo diferente. Foi o setor que mais gerou emprego esse ano. No Rio, há muitos projetos, como o Reviver Centro. Para falar sobre o tema, nossos convidados são o presidente da ADEME, Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário, e vice-presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, Cláudio Ermolim, e também o presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Celso Raiol. E ainda nesse programa, vamos conhecer duas mulheres que tiveram que empreender durante a pandemia e está dando certo. Muito obrigada pela sua participação, Cláudio Ermolim. Obrigada também por ter aceitado o convite do Gente do Rio, Celso Raiol. Ermolim, o setor da construção civil continuou crescendo durante a pandemia, né? Por que isso? Por que isso aconteceu quando muitos setores estiveram em crise? O grande diferencial que o mercado imobiliário e a construção civil conseguiram demonstrar durante esse período de pandemia foi ser uma indústria de alta vulnerabilidade social. Nós temos um setor que emprega muita mão de obra e essa mão de obra na base da pirâmide economicamente ativa. Então, apesar de não ser uma indústria essencial, não ser uma indústria que salva vidas como hospitais, farmácias e afins, nós temos uma grande quantidade de mão de obra empregada e por isso conseguimos manter 85% dos canteiros de obra em atividade mesmo durante os decretos de quarentena. Com que tipos de cuidados? Teve contaminação? Todos os tipos de cuidados. O mercado imobiliário e a construção civil tem o Serviço Social da Construção Civil, que é o SECONSE. O SECONSE fez um protocolo, aprovou junto ao governo do estado e ao governo municipal, onde, durante aquele período mais crítico da pandemia, se houvesse alguma sinalização de contaminação em algum canteiro de obras, o SECONSE fazia, então, a triagem desses funcionários que tinham essa indicação de contaminação, não sobrecarregando, então, o setor público e depois, caso dando positivo aquela indicação de contaminação, a gente levaria, então, para o tratamento e para todo o protocolo indicado pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. E o mercado imobiliário aqui no Rio, a expansão continua se dando em direção à Zona Oeste? O mercado imobiliário mudou completamente o vetor de crescimento. Antigamente, os principais bairros de lançamentos, de vendas no mercado imobiliário da cidade eram os bairros da Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio. E durante os últimos anos, esse vetor mudou completamente. O que a gente assistiu nos últimos 3 anos, basicamente, é que os bairros que antigamente eram os campeões deixaram de ocupar posições de liderança e hoje os bairros que mais têm lançamento e vendas são bairros da Zona Sul. Botafogo, eu acho que talvez, né, Cláudio, assim, acho que foi um dos bairros que mais cresceu, e com novidades, né? Eu acho que isso é legal também, a gente falar dos bairros que, assim, a Zona Sul foi a ação, né? Acho que é principal, mercado também muitas vezes de classe média alta, isso também acho que foi demanda, apartamentos pequenos, então a gente teve aí alguns casos muito especiais nessa Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, Flamengo também, que era um bairro que não recebia tantos lançamentos, hoje tem muito lançamento, então acho que sim, foi uma vertente grande de crescimento e a gente não parou. Se a gente dividir o mercado imobiliário em 3 grandes clusters, né, que são os imóveis até R$250 mil, que é o Casa Verde Amarela hoje, o antigo Minha Casa Minha Vida. Aí você tem o bloco do meio, que são os imóveis acima de 250, 240 mil, abaixo de R$1,5 milhão, que é o sistema financeiro habitacional, e você tem os imóveis acima de R$1,5 milhão, que é o sistema financeiro imobiliário.
O que a gente viu de comportamento nessa pandemia foram que esses extremos do mercado imobiliário tiveram o melhor comportamento, né? O grande aquecimento do mercado imobiliário na cidade, no estado do Rio de Janeiro, estiveram nessas duas extremidades. Pois é, eu queria com falar... o mercado residencial, né? Assim, isso é bem importante também, né, Não tem Cláudio? dúvida. Que é o residencial foi o crescimento. A gente viu o comercial com uma certa dificuldade, mas o residencial foi o que aconteceu no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro. Pois é, o senhor falou sobre o Casa Verde Amarela, primeira faixa até 250 mil. O governo federal cortou o orçamento para essa faixa. Qual é o impacto que isso vai ter? O impacto ele é muito grande, mas vamos lembrar que até 240 mil são todas as faixas do Casa Verde Amarela. Exatamente. A primeira faixa, que é o faixa 1, que basicamente eram os imóveis totalmente subsidiados, né, que tinha contrapartida de governo federal, estadual e municipal, esse sofreu um corte realmente no orçamento. Isso impacta em paralisação de obras no estado do Rio de Janeiro, consequentemente não entrega de unidades para uma população carente, né, o que é um contrassenso no momento que a gente pede que as pessoas fiquem em casa e que valorizem a sua habitação. A gente vai deixar de entregar a habitação e você aumenta também o desemprego. A gente está falando de quantas habitações, qual é o déficit disso aí, qual é a falta, né? Quantas pessoas precisam desse tipo de habitação e quantos projetos vão deixar de ser feitos? Hoje no Brasil, nós vivemos num país que tem um dos maiores déficits habitacionais do planeta. São cerca de 9 milhões de habitações, ou seja, 9 milhões de famílias hoje não moram em condições regulares, não têm a sua própria habitação. Esse é um déficit que é um dos maiores do planeta. Quando você interrompe ou você deixa de ter orçamento para realizar o Casa Verde Amarela nessa faixa mais baixa, você está impactando exatamente a parcela da população hoje que está concentrada nesse déficit habitacional. Mas a gente vem até, de certa forma, crescendo um pouco isso até a pandemia, né, Cláudio? A pandemia foi uma divisão de águas, quer dizer, a gente teve crise, é claro, mas a pandemia foi crucial dessa questão da separação, né? A gente acabou não tendo mais nada de habitação de interesse social ou faixas menores, né? A gente já praticamente não construiu mais nada. Então, assim, no Rio de Janeiro, assim, a gente, pela SBEA, pelos associados à SBEA, que a gente tem aí um certo número de pessoas, a atuação foi na Zona Sul do Rio de Janeiro com esses produtos, digamos assim, de arquitetura, que são os apartamentos em boas localizações. As pessoas sentiram que precisavam procurar uma casa nova, isso é muito... mesmo quem tinha uma casa achou que estava com defeitos, né? Assim, acho que foi uma procura de valorizar a casa, o espaço da casa, então pessoas procurando gardens, procurando outros espaços, mas isso aconteceu só para essa faixa, infelizmente. Assim, a gente não teve realmente uma abrangência maior. E a pandemia, eu acho que ainda foi uma coisa, de certa forma, ainda mais prejudicial para esses investimentos. A gente realmente está com muita carência de habitação, né, no Brasil de uma maneira geral, mas principalmente no Rio de Janeiro. E o financiamento? A maioria dos imóveis que são comprados são financiados? São. Acho que o mercado imobiliário ele é muito alavancado no crédito, ele é muito dependente do crédito. O crédito imobiliário foi a grande alavanca de retomada do mercado imobiliário. Se a gente for olhar a expectativa de 2020 para o mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, era uma expectativa muito positiva. Nós iniciamos o ano de 2020 muito aquecidos, comparando com os anos anteriores. Foi o primeiro trimestre em 2020, foi o melhor primeiro trimestre dos últimos 5 anos, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia no ano passado, nossa expectativa despencou, né? A gente imaginou que a gente teria um ano pior ou igual a 2017, que foi o pior ano do mercado imobiliário na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E o que aconteceu de fato em 2020 foi que a gente acabou tendo uma reação extremamente positiva, terminamos o ano muito distante do ano ruim de 2017, tivemos um ano melhor ainda do que 2019, não surpreendentemente, porque o crédito imobiliário permaneceu aquecido. Se a gente for olhar, o crédito imobiliário vem batendo recorde mês após mês. Por quê? Mesmo com a taxa Selic tendo mudado do patamar de 2 pontos percentuais, como era no ano passado, para hoje 4,25, nós permanecemos com as taxas de crédito imobiliário ainda em patamares mais baixos da história. E com essa perspectiva de subida ainda maior dos juros, isso vai impactar o mercado imobiliário, os financiamentos? Pode ser que sim, exista um impacto no médio e longo prazo. No curto prazo, a sinalização hoje dos bancos é que não vai ter nenhuma mudança significativa na taxa de juros do crédito imobiliário. Mas isso por quê? Mesmo com todo esse aumento de taxa de juros Selic,
a proporção do nosso crédito imobiliário com o PIB é muito baixa. Quando a gente vê o Brasil hoje, 10% do PIB é concessão de crédito imobiliário. Você vai olhar em países vizinhos aqui da América do Sul, por exemplo, a gente tem no Chile 23%. Então o nosso crédito imobiliário, por maior que esteja hoje o patamar, ainda é aquém num país de proporções continentais e mais de 200 milhões de habitantes. Hoje é melhor investir o dinheiro ou comprar imóvel? Eu digo que depende da situação da pessoa. A pessoa precisa, ao decidir se vai comprar um imóvel, se vai guardar um dinheiro para comprar o imóvel no futuro, se vai comprar um imóvel com recurso próprio, se vai pegar um financiamento, ela precisa entender qual é a sua situação financeira, qual é o seu momento profissional, porque não adianta se a pessoa tiver o recurso hoje guardado para comprar o imóvel, mas ela estiver desempregada, ela não estiver com uma visão de retomar o emprego, ela não tiver uma renda segura e recorrente, então ela não pode se descapitalizar para fazer um investimento de tamanho vulto que é a compra do imóvel. Então, assim, o mercado imobiliário ele é interessante porque ele tem um menu de opções para todas as situações, para todos os bolsos, para todos os momentos de vida das pessoas. Mas, Cláudio, a gente de certa forma viu também muitos dos lançamentos sendo vendidos, assim, uma questão de 90%, 70%, 80%, que é muito tempo que a gente não via, né? Então, antes tinha uma questão do boom imobiliário, 2004, 2005, 2006, mas depois parou isso. E agora a gente conseguiu alguns lançamentos, tudo bem, pequenos, menores, menor proporção e tudo, mas a gente conseguiu ter uma... Celso, você acha que é porque as pessoas ficaram mais em casa e aí se importaram... Mônica, eu acho que assim, a gente viu uma questão, o que o Cláudio falou assim, a gente em 2019 teve, né, começa um pouco desse final, depois pandemia, mas os escritórios de arquitetura não pararam de produzir, isso foi interessante. E foi uma questão de época de planejamento. Então a gente teve mais tempo para planejar os projetos. Isso eu achei até que foi muito bom, porque a gente sobe a qualidade dessa produção no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, aí em outros estados, mas no Rio de Janeiro a gente produziu e qualificou esse edifício residencial. A gente sempre falou muito mal do, né, porque os produtos não são bons, a qualidade da arquitetura, e a gente viu uma valorização dessa arquitetura. Concordo, eu até falo sempre com as pessoas assim, as pessoas valorizaram a casa. Eu estou em casa, minha casa virou restaurante, minha casa virou lugar... Trabalho, flexibilidade, então a questão realmente de você ter um home office, né, ou seja, ter um espaço para abrigar tudo isso em casa, foi uma condicionante de escolhas. Então, assim, o lugar que eu posso ter luz, então as pessoas foram mais críticas. Eu acho que então a gente ficou morando no trabalho ou trabalhando onde mora? Eu acho que a gente ficou as duas coisas, porque o edifício comercial já estava virando cara de casa e a casa virou escritório, então agora hibridizou tudo, né? Então... Eu acho que houve uma requalificação da moradia, né? Como o Celso colocou, acho que as pessoas passaram a dar um outro valor à sua moradia. Vamos lembrar que... São mais críticos. São mais críticos na procura. Isso acho que eleva todo o padrão. Acho que a gente aposta muito nisso. Certamente mais críticos, mas eu acho que o principal é que, se a gente olhar a rotina das pessoas até a pandemia, você praticamente usava a sua casa como um dormitório. Você chegava em casa à noite, dormia, acordava cedo, saía para trabalhar e você não vivia a dinâmica da casa. A partir do momento que você foi obrigado a ficar em casa, você passou a ver a sua casa de manhã, de tarde, de noite, como é que é a iluminação natural, como é que é a ventilação, o barulho, os espaços, como é que foi dividir os espaços com as outras pessoas de casa, porque ninguém nunca viveu essa situação. Você praticamente dividiu os espaços somente nos finais de semana em lazer, e aí o lazer você não se incomoda de repente com barulho, em estar num lugar menos qualificado. E eu acho que a gente recebeu mais gente também, porque assim, o carioca, né, a sala de estar do carioca era a praia, a sala do carioca era a Morita da Urca, né, e de repente a casa é onde você recebe as pessoas, onde você está e recebe. Exatamente. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Vamos falar sobre as mudanças no mercado imobiliário, transformação digital. Vamos falar sobre as belezas da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Fique com a gente volta já com Gente do Rio. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando sobre mercado imobiliário, o sonho da casa própria, com o engenheiro civil Cláudio Ermolim e o arquiteto Celso Raiol. Tem muitos prédios vazios no centro do Rio, né, na mudança para o home office. O que vai ser feito? Qual é o futuro desses escritórios, na sua avaliação?
Hoje muito se pergunta como é que vai ser o novo normal, né? Depois que a gente efetivamente tiver toda a população vacinada e provavelmente entrar numa outra situação de trabalho, como serão as empresas, como serão os funcionamentos das empresas pós esse período. Na prática, nós não acreditamos que a gente vai voltar 100% no modelo presencial, mas também não acreditamos que nós vamos ficar no modelo 100% remoto. Em algum momento, em algum lugar no meio do caminho, é o que a gente acredita que vai chegar. Temos alguns estudos que indicam que provavelmente 30% da mão de obra vai permanecer de forma remota e 70% volta ao modelo presencial. O impacto de 30% já é um impacto bastante relevante, porque se você pegar hoje todas as empresas reduzirem 30% a sua necessidade de espaço, certamente já gera uma requalificação desses prédios comerciais, sejam eles corporativos, sejam eles de salas. Nós acreditamos que o modelo de sala vai ter um impacto maior, porque aquele profissional liberal ele já se adaptou ao atendimento fora do escritório. A arquitetura, por exemplo, vai ser assim? Olha só, a gente tem hoje o edifício híbrido, né? A gente não tinha fora do país, a gente não tinha aqui no Brasil ainda. Hoje as legislações já começam a permitir, Mônica. Eu acho que é um caminho, inclusive, de ocupar não somente com aquilo que é a ideia da cidade compacta, de ter o serviço, de ter o trabalho junto com a moradia. Então a gente fala de algumas coisas que a gente estava até falando sobre home office, mas eu acho que o edifício até híbrido é uma coisa interessante, né, Cláudio? Tem um conceito hoje lá fora, Mônica, que eu acho que é um pouco da cabeça da própria prefeitura e da própria Câmara dos Vereadores quando aprovou o Reviver Centro, que é a vida a um elevador de distância. Né, a vida que você resolve a um elevador de distância. Então, aquele modelo de cidade partida, que é o modelo onde você tem o bairro para trabalhar, o bairro para morar, o bairro para se divertir, o bairro para você estudar, acabou. Hoje você tem cidades com várias centralidades e cada uma dessas centralidades você mora, você se diverte, você estuda, você trabalha, você tem serviços. Então, mas basicamente, isso não é muito a nossa cultura aqui. Vai mudar? Os senhores acreditam que vai mudar? Eu acho que isso já é uma realidade, inclusive, em São Paulo. Né? Quando você vai olhar a cidade de São Paulo hoje, qual é hoje o centro de São Paulo? É a Berrini? É a Paulista? É a Faria Lima? Qual é o centro de São Paulo? Né? Onde é o centro de São Paulo? Na verdade, você não tem mais um centro de São Paulo. Você tem vários centros de São Paulo. E hoje, quando você vai, por exemplo, na Avenida Paulista, você tem moradia, você tem escritório, você tem serviço, você tem lazer, a mesma coisa você tem na Berrini, a mesma coisa você tem na Faria Lima. Então, nós acreditamos, como incorporadores, construtores, que o futuro das cidades, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é muito mais nesse caminho de você ter essa... Acho que o grande legado, na nossa visão, que a população no Brasil e no mundo vai ter pós-pandemia, é a melhor utilização do tempo. Só completando, Cláudio, tem uma cidade que eles chamam de cidade a 15 minutos, né? Que eu acho que é o que o Cláudio fala, que eu acho muito bacana, que é nesse sentido de, assim, Barcelona, por exemplo, não tem zoneamento. Você tem um bar, você tem várias situações diferentes de tipologias e tudo no mesmo lugar. Então, assim, eu tenho uma amiga minha que falou assim, olha, foi ótimo, porque na época da pandemia eu tinha a padaria, eu tinha o comércio, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Então, essa facilidade do bairro, que a gente tinha zoneamentos que um lugar só pode ser residencial, só pode ser comercial, né? O próprio centro da cidade ficou mais ou menos de 73 a 92, que não podia ter edifício residencial na parte central mesmo. Então, acho que isso faz a diferença. Acho que hoje as pessoas estão procurando essas curtas distâncias. Né? A gente já está com o escritório dentro de casa, Mônica, então, assim, quanto mais próximo ele estiver depois, melhor, né? E a mudança para as casas que antes eram de veraneio, né? Aí, no caso, estão aumentando a distância, né? As pessoas estão optando... A segunda moradia, né? Segunda moradia, sim. Quantas pessoas subiram a serra? E você no pode Rio de trabalhar Janeiro? da serra, né? Eu acho que esse conforto, tem uns amigos que um comprou no Guarujá, outro aí, estou trabalhando, não, estou no Guarujá agora, mas eu não trabalho em São Paulo, não, mas agora eu posso, porque eu tenho trabalho remoto, né? Então, a gente, né, os escritórios todos também intensificaram muito a questão de casas. Então, assim, a quantidade de casas produzidas hoje é muito grande, desses espaços longe, assim, porque você está trabalhando perto, né? Então, a distância que encurtou, né? A nossa visão, assim, certamente o mercado de segunda moradia, ele mudou completamente, né? Nossos números mostram que aumentou em números percentuais 35% a procura nessas regiões que antes eram vistas
como segunda moradia, né? Então as cidades serranas, as cidades de praia do entorno da cidade do Rio de Janeiro. Mas na prática, nós entendemos que isso é uma situação de momento. Se isso vai se perpetuar ou não, primeiro, o mercado de trabalho que vai dizer, porque se as empresas permanecerem com o trabalho remoto, você vai possibilitar sim que essas pessoas permaneçam nessas cidades próximas à cidade do Rio de Janeiro. Se o trabalho retornar presencial, dificilmente o cara vai morar num lugar onde ele não tenha condição de manter, né, de trabalhar. Mas o mais importante, Mônica, é o seguinte: infelizmente, nós não temos cidades no entorno da cidade do Rio de Janeiro com uma infraestrutura de hospitais, escolas, universidades, transporte público, internet, água, luz, esgoto, com capacidade de manter as pessoas em primeira moradia. Você tem poucas cidades com essa característica. Então, nós entendemos que essas cidades, sim, podem ser beneficiadas ad eterno com essa nova incursão de pessoas morando lá, não mais só como veraneio, mas agora morando para sempre. O que mudou nessa transformação, com essa transformação digital no mercado imobiliário? Simular as compras também, né, Cláudia? Assim, hoje eu consigo visualizar um projeto e fazer as compras, escolher, fazer um cardápio quase que digitalmente, né, seja desde do trabalho até como eu projeto hoje. Né, assim, a gente vai assim, antigamente tinha a experiência do lugar, você tinha que ir lá, tinha que fazer um stand. Hoje a venda é toda online. Então, assim, você está lá, a experiência do lugar, você sentiu o lugar, 3Ds e tudo. Então, você faz uma parte digital que hoje, principalmente de cardápio de opções, que é muito grande, né? Então, a própria jornada do cliente, que no passado as imobiliárias imaginavam que seria impossível alguém comprar um imóvel de forma remota, né? Ou seja, não visitando fisicamente o imóvel. A pandemia, como ela obrigou as imobiliárias, os corretores a trabalharem de uma forma diferente, né? Não era uma alternativa, você não tinha a opção de visitar o imóvel. Vamos lembrar que quando vieram os decretos de quarentena, você primeiro teve que fechar as imobiliárias, teve que fechar os estandes de venda, os condomínios não permitiam a entrada de pessoas estranhas, então você não podia entrar nem o corretor, né, nem o interessado comprador. Era impossível. Como então você resolvia isso? Várias medidas criativas. Tour virtual, plantas 3D, fotos de qualidade, e a gente começou a ver inclusive tutoriais onde o próprio cliente vendedor do imóvel com o seu celular fazia a visita do imóvel com o celular e o interessado comprador e o corretor online em algum lugar no computador visitando o imóvel através do celular do vendedor. Já que a gente está falando de transformação, vamos agora ver uma reportagem de duas mulheres que empreenderam durante a pandemia, tiveram que empreender para ter renda durante a pandemia e passaram a vender online. Vamos acompanhar. Todo mundo sabe que para ser feliz não existe receita de bolo. Mas foi justamente entre as batedeiras de chantilly que Areta encontrou a verdadeira paixão, confeitaria. Aos 36 anos, a moradora de Vaz Lobo, na zona norte do Rio, decidiu mergulhar de cabeça na profissão com a ajuda da tia. Mas os planos precisaram mudar quando elas se depararam com a pandemia. Quando veio a primeira onda da pandemia, a gente teve que fechar a loja física, porque não teve como manter, porque o movimento caiu absurdamente. Primeiro a gente não podia funcionar, e quando reabriu a gente não ia poder ter muitos clientes ali dentro. A loja precisou fechar as portas, mas a Areta seguiu com a mente aberta para novas oportunidades de negócio. Ela instalou uma cozinha no terraço da casa da mãe e fez do limão uma bela mousse. Entre uma encomenda e outra, a empreendedora ainda consegue um tempinho para estar na companhia da filha de 2 anos. O trabalho em casa vem dando bons resultados. O faturamento já dá conta de cobrir o salário que a Areta recebia quando era contratada. Mas dá para adicionar um pouquinho mais de fermento nessa massa. Lá na garagem a gente terceirizava a parte de salgados, que a gente não tinha estrutura para produzir os salgados lá. E aí a minha irmã já fazia por conta dela, o marido dela revendia no trabalho. Então a gente uniu o útil ao agradável. Hoje em dia a gente tem no cardápio algumas coisas salgadas que a gente não tinha. E aí a gente tem o nosso sonho ainda, o objetivo de abrir uma lojinha, eu e ela, com a garagem. A gente não quer deixar esse nome para lá. E ela com a parte salgada e eu com a parte doce.
Apoio da clientela não falta. Com a ajuda das redes sociais, a doceira divulga o cardápio da semana e recebe as encomendas. Deu até para inovar. Para dar continuidade com a loja, eu procurei nas primeiras semanas, a cada semana, botar um doce novo no cardápio. E o primeiro doce novo que eu coloquei foi a banoffee, e de lá para cá eu não consegui tirar. Cada semana eu botava um diferente, mas a banoffee sempre permanecia, porque todo mundo perguntava, não vai ter, não vai ter? Então eu resolvi não tirar. Tá com uma cara boa. Agora é hora de entregar. E é com ela mesma. São excelentes. Eu não encomendo mais porque eu sou diabética. Se eu comprar, eu como tudo. São muito bons, excelentes, maravilhosos. Bem pertinho do ateliê de doces, tem mais gente empreendendo. Mas dessa vez o comércio é todo virtual. Eu gosto muito de moda, eu gosto de me vestir, eu gosto de buscar inspirações na internet. E é isso, eu tô muito ligada nesse meio, assim. Eu desde pequena sempre fui muito vaidosa, então eu sempre gostei muito disso, de me arrumar, de me produzir. E eu achei que no momento a roupa era algo que tá super em alta, né? E algo que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a roupa. Sem sair de casa, a Bruna deu o primeiro passo profissional. Pesquisou aqui, se inspirou ali e decidiu trabalhar com a venda online de roupas e sapatos femininos. Esse é o primeiro emprego dela. Na Tucam Modas, tudo é feito pelo celular. A equipe é determinada. Seleção de peças, compra, revenda, atendimento, marketing financeiro, ufa! Haja disposição. Mas além do faturamento, Bruna se sente realizada ao ver que a missão foi cumprida, a de inspirar outras mulheres a se amarem como são. Minhas clientes, elas são mulheres de espírito jovem, independente da idade. Porque hoje em dia não tem essa de idade. Você tem que se sentir bonita, se sentir jovem, se sentir bem. Nada mal para alguém tão jovem, né? Seja na roupa, seja no doce, vamos estimular e vamos apoiar as mulheres empreendedoras, né? Bacané. Com certeza. A Câmara do Rio aprovou o projeto Reviver Centro. Ele prevê a transformação de prédios abandonados ou vazios no centro da cidade. Vem aí o renascer do centro? O problema do centro da cidade ele é anterior à pandemia. Nós fizemos um levantamento, a ADEME Sinduscom, muito antes da pandemia, cerca de 2018, 2019, onde já apontavam 4 mil imóveis vazios, fechados e abandonados no centro da cidade. Nossa, problema, mas isso tem uma região específica ou é distribuído? Distribuído no centro, inteiro, e quando a gente fala de 4 mil imóveis, não são 4 mil salas ou 4 mil lojas. São 4 mil prédios, casas ou sobrados. Ou seja, empreendimentos, matrículas vazias. Isso por quê, Mônica? Porque Muita mesmo coisa. antes da pandemia, nós já tínhamos um problema de economia na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós já vínhamos sofrendo com o fechamento de empresas, com perda de postos de trabalho, com a própria dificuldade do centro em manter aquela pujança que já teve no passado. Então, essa discussão do Reviver Centro, o mercado imobiliário, a construção civil e a própria ASBEA já vem provocando essa discussão desde 2019. Então, um projeto semelhante ao Reviver Centro já tinha sido colocado na Câmara em novembro de 2019, muito antes da pandemia. Obviamente, a pandemia só piorou a situação, acelerou essa degradação e tornou ainda mais urgente a necessidade de se retomar e se revitalizar o centro da cidade. E o projeto ficou legal, ficou bom? Vocês acham que vai gerar investimentos da forma que ele foi aprovado na Câmara? Olha, Mônica, assim, só completando aí o Cláudio, assim, a gente estava vendo que o centro da cidade foi um dos lugares que mais a gente recebeu legislações diferentes para esse estímulo. Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que acreditar. Então, assim, eu acredito nesse projeto porque eu acho que a gente precisa dessa revitalização e rápida, né? Porque a degradação ela vai muito numa escala muito acelerada. Então, a pandemia ainda deixou isso mais evidente. Então, esse abandono, principalmente do patrimônio da gente, está no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que é a hora de fazer um evento como esse. Eu acho que a gente precisa. Mais do que acreditar, porque o projeto ele prevê exclusivamente investimentos privados, né? 100%, então, 100% privado. As empresas têm que estar dispostas a investir. Elas estão dispostas? Mônica, acho que a grande diferença do que a gente tem para o Reviver Centro, para o que já aconteceu no passado, só relembrando que o Celso acabou de colocar, diversos projetos já foram realizados tentando mudar a realidade do centro e até recentemente incentivando a moradia, né? Mudando a transformação de comercial para residencial.
Acho que a grande diferença que hoje tem no Reviver Centro, primeiro, é a operação interligada. Então nós, como mercado imobiliário, acreditamos muito no potencial dessa operação interligada. Operação interligada é de comer, de beber ou de passar no rosto? A operação interligada, ela possibilita que você, ao executar um projeto dentro do centro da cidade, você ganhe potencial construtivo para ser realizado em outro bairro da cidade. Então você construiu 1.000 metros quadrados no centro da cidade, você tem direito a um percentual desses 1.000 metros quadrados para fazer em Ipanema, em Copacabana, no Leme, Ou seja, na Tijuca. isso é uma forma de atrair as empresas para investir numa coisa que é de maior risco, que é o centro da cidade. Exatamente. É isso? A conta é simples. Hoje, se você for fazer um empreendimento no centro, por mais que você gere um incentivo tributário, fiscal ou até em termos de legislação, você tem um risco comercial, né? Acho que ninguém aqui hoje teria a disponibilidade de pegar um recurso e comprar um imóvel para morar no centro, porque existe ainda um entorno que precisa ser melhorado, né? Lojas fecharam, postos de trabalho fecharam, há uma degradação hoje do centro, há um problema de segurança pública, então isso hoje gera uma insegurança para a comercialização de um empreendimento hoje residencial no centro. Como é que você compensa esse risco comercial? Essa operação interligada gera para você a possibilidade de pegar uma parte desse potencial, construir numa área que é valorizada da cidade, que já é consolidada, que tem menos risco comercial, então você faz uma compensação. No final do dia você faz uma balança. Você imagina que é como se fosse uma promoção de uma loja que você fala assim, eu quero vender muito um produto. Como é que você estimula as pessoas a comprar aquele produto? Você diz o seguinte, se ele comprar esse produto, ele ganha um desconto para comprar um outro produto que tem muita procura, que é muito valorizado. Então um estimula o outro. Essa operação interligada visa estimular as empresas do mercado imobiliário a construírem no centro, gerando oportunidade deles, com contrapartida, fazerem projetos fora do centro da cidade. E tem um estímulo, né, Cláudio? Acho que é bacana isso, assim, a gente vendo numa situação como essa, é claro que a gente tem que acreditar, e principalmente no incentivo privado, que é o capital aí, e o público, ou seja, a geração disso, mas a gente vê já algumas outras capacitações. A gente viu hoje até um pessoal nos procurou, sei lá, pelo escritório, nem pela Asbeia, para poder revitalizar uma rua. Então, assim, já começa também uma questão de uma contaminação positiva que a gente precisa para o centro. Isso é muito interessante, muito assim, interessante. Você não dá, você tem que estimular. A gente tem um empreendedor, pegando na linha do Celso, que tem hoje um projeto no centro, que já quer lançar esse projeto pelo Reviver, e ele nos procurou também como associação para ver de que forma ele pode, com a prefeitura, fazer uma melhoria numa praça que tem próximo ao empreendimento dele. Então, acho que o mais interessante... É o Buraco do Lume? Não é. É ali perto da Praça da República, mas o fato é o seguinte, o mercado imobiliário ele tem um potencial de revitalização, de transformação imenso. Quando você constrói um empreendimento, apesar de você estar fazendo um empreendimento num terreno único, o entorno todo ele é beneficiado, porque você gera movimento, você gera emprego, você gera demanda de serviço, você gera necessidade das pessoas circularem ali e procurarem por outras coisas, né? E o edifício à noite, por que não houve interessado? A visão do mercado é o seguinte, sendo bem curto e grosso, infelizmente a gente ainda tem um problema no poder público que é lançar esses programas de venda de imóveis do governo federal, estadual ou municipal, fazendo uma precificação daquele produto sem consultar os potenciais compradores, que no caso é o mercado imobiliário. Então o edifício à noite, apesar dele estar na Delfim Moreira do centro da cidade, nós entendemos que a localização do edifício à noite é única, né? Assim, um lugar espetacular, maravilhoso, mas veio com preço errado. Infelizmente, na primeira não teve nenhum tipo de manifestação de interesse, na segunda também não houve nenhuma manifestação de interesse. Nós entendemos que o preço hoje está completamente fora da realidade. Vai ter que ajustar. A conta tem que fechar. Tem também os hotéis, um monte de hotel com quartos vazios, fizeram muito hotel para Olimpíadas e hoje estão com a ocupação muito baixa. E muitos fechados. Muitos fechados. Pois é. A transformação em residência é uma saída, atrai o mercado? Hoje obviamente, você pode fazer a transformação desde que você atenda a legislação vigente daquele bairro. Essa é a nossa questão. Esse é o problema. Então, na hora que você transforma um hotel num residencial, você precisa atender a legislação e aí você entra, e o Celso é craque nisso, você entra na questão do tamanho das unidades,
da exigência de vagas e da questão da área de lazer que você exige hoje no residencial. Cláudio, tem um complemento, né? Tem alguns hotéis que, de certa forma, ficaram gravados, ou seja, eles estão mais altos do que poderia ser o vizinho, etc. Então, só foram benefícios da lei na época da construção de hotel, que favorecia o hotel. E aí você, hoje em dia, tem alguns que você não consegue converter em residencial, por um impedimento de lei. Então, assim, ainda temos essas questões também que a gente tem que somar a toda essa, não só a adaptabilidade de um hotel como esse, de elevadores, do que for, mas também essa questão de legislação. A gente também não tem toda a legislação que acompanhe todas essas transformações. O Cláudio falou duas coisas do centro, ou seja, a gente fez um projeto no centro residencial, de imediato as lojas de baixo já foram locadas. Então também existem esses espaços transformadores. O edifício à noite é um. Então, assim, eu confidencio aqui que eu acho que ele tinha que ser residencial, acho que é o caminho para ele, mesmo porque a gente tem edifícios comerciais que vão para a área do porto e na direção do centro da cidade, que eu acho que seria uma centralidade disso. Já teve esse projeto para o porto que não deu certo. Agora a prefeitura está lançando o Porto Maravilha. Eu não digo que o porto não deu certo. A minha visão de mercado imobiliário é que o porto ele sempre foi um projeto de longo prazo, médio e longo prazo. A gente conseguiu, como cidade, derrubar a perimetral, transformar aquela região numa região hoje agradável. Infelizmente, no passado, quando a gente tinha aquela perimetral, as pessoas tinham medo. As pessoas tinham medo de circular ali. Ali não era um lugar convidativo. Na hora que você termina com a perimetral, cria aquele bulevar, gera toda aquela possibilidade de vista, de circulação na região do porto. Eu acho que já existe um ganho inicial. Obviamente, logo depois do projeto do Porto Maravilha, veio a crise, né? Veio uma crise não só do mercado imobiliário, mas uma crise geral. Antes da pandemia, os prédios ali já estavam ocupados, a crise já do tinha um mercado problema imobiliário, ali. A crise do mercado imobiliário dificultou a evolução do porto. Temos uma questão específica no porto, que são as CEPACs, que foram adquiridas na totalidade pelo Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é gerido pela Caixa, com recursos do Fundo de Garantia. Então, tem um imbróglio que precisa ser resolvido também com a Caixa. Então, acho que é muito penoso a gente dizer que o projeto do Porto não funcionou por alguma questão. Acho que ali... Ele pegou um momento também muito difícil. Muito difícil. Muito muito difícil. Do difícil. Brasil, de uma maneira geral. E esse novo projeto? Vocês acham que agora vai? Eu acredito que o Porto ele vai acontecer. Acho que o Porto Maravilha, assim como sendo a cidade, eles têm características e pré-requisitos fundamentais para um lugar de valorização para o mercado imobiliário, que é mobilidade urbana. Você não tem um lugar na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e posso te dizer que no Brasil, com a quantidade de modais de transporte público de massa, como você tem no centro e no Porto Maravilha. Você tem todos os modais chegando no porto. Você pode chegar de trem, de ônibus intermunicipal, interestadual. Você pode chegar pela linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói. Você pode chegar pelo VLT, pelo BRT, pela barca, pelo avião do Santos Dumont. Então, os pré-requisitos, diferente de outros lugares da cidade, são excepcionais. Não, eu acho que assim, a gente quer que dê certo, né? Eu acho que isso é importante, assim. Todo mundo sonha, quem mora no Rio de Janeiro, é ver o centro da cidade, chegar no centro da cidade, né? Assim, essa questão da atmosfera que tem ali, eu acho que isso é uma coisa importante, porque até para abrigar o residencial a gente tem que mudar as ambiências. Né? Eu tenho que me sentir confortável, eu tenho que ter uma praça que tem lugar para criança. Exatamente. Né? Então, acho que Vamos isso continuar no próximo bloco, falando das construções na cidade, e o ping-pong dessa vez vai ser um pouco diferente. Vai ser sobre as belezas, as maravilhas do nosso estado e da nossa cidade do Rio de Janeiro. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Nosso bate-papo hoje é sobre o mercado imobiliário, a tão sonhada casa própria. Hoje nossos convidados são o engenheiro civil Cláudio Ermolim e o arquiteto Celso Raiol. Cláudio, agora está em discussão na Câmara o projeto 136, que trata dos imóveis tombados ou preservados, mas que estão abandonados. Qual é a proposta de vocês para isso? O que vocês acham que deve ser feito? O mercado acha? Bom, nosso entendimento é que, primeiro, e eu acredito que o Celso também corrobora dessa mesma visão,
é que não pode uma cidade que se propõe a ser capital mundial da arquitetura não ter um projeto para imóveis tombados e preservados, né? Então a gente precisa efetivamente tratar desse tema. 136, ele possibilita a transformação e mudança de uso desses imóveis tombados e preservados. No nosso entendimento, existem hoje inúmeros imóveis espalhados pela cidade nessa situação, mas entendemos que nessa discussão também deveríamos incluir os imóveis legalmente construídos, né? Então você tem hoje prédios comerciais espalhados pela cidade, a gente falou muito aqui do Reviver Centro, mas existem outros prédios comerciais espalhados pela cidade e hotéis também espalhados pela cidade que hoje não estão funcionando, estão fechados, estão degradando o bairro, estão degradando o entorno e que poderiam ser também transformados em outro tipo de utilização. Pode ser residencial, pode ser uso misto. Então a nossa visão é que o 136 é um projeto fundamental. E para muita gente que não sabe, o Reviver Centro é um filhote do 136. O 136 foi um projeto que foi colocado na Câmara no final de 2019 e quando veio a pandemia, a situação do centro piorou, né? Se tornou urgente. Muito do que você vê hoje dentro do Reviver Centro foi originário do projeto 136. Qual é a visão do arquiteto? Só voltando atrás um pouquinho aqui, a gente aprova uma lei, um código de obras, na verdade, e que dizia, dois dos itens, dizia que a gente podia reconverter os projetos, mas que precisava de lei específica. E essa lei específica não veio, é a nossa 136. Então a gente tem até, tinha uma vontade da prefeitura, mas que faltava um link para que isso acontecer, né? Então, toda a esperança aí dos arquitetos e dos incorporadores é isso, que a gente possa ver e poder realmente trabalhar com esse nada mais sustentável do que a gente aproveitar os nossos imóveis aí. A lei mais importante para o setor de vocês na cidade está sendo rediscutida esse ano, o plano diretor, Sim. que diz qual é o tamanho dos imóveis, quantos andares, se pode residencial, se pode comércio, onde pode, onde não pode. Está na reta final. O plano diretor é a Bíblia para o modelo arquitetônico, urbanístico, de ocupação. A cidade que queremos, né? E qual é a cidade que queremos? A cidade, ela precisa se modernizar, né? As pessoas, a população, as famílias, o modelo de família, o modelo de habitação, ele mudou completamente. Já vinha mudando por conta de todas as transformações que aconteceram no mundo e vem mudando mais aceleradamente depois da pandemia. E a legislação, ela precisa acompanhar. A gente tem um exemplo clássico na cidade do Rio de Janeiro, que foi a mudança do Código de Obras em 2019, como o Celso já comentou. Essa mudança do Código de Obras em 2019 mudou por completo a situação de alguns empreendimentos da cidade do Rio de Janeiro. Muitas leis, né, Cláudio? O nosso Código de Obras era enorme, foram para 40 itens, né? Então, uma forma de simplificar e da gente poder construir uma cidade. Modernizar, desburocratizar. Vamos ver o exemplo dos imóveis compactos. Na cidade de São Paulo hoje, 35% do volume de imóveis comercializados e lançados na cidade de São Paulo são dos imóveis compactos, um quarto, estúdios ou o nome que a gente queira dar. Na cidade do Rio de Janeiro, até 2019, isso não era possível. Então as pessoas vinham para o Rio de Janeiro e falavam assim, poxa, eu queria comprar um imóvel pequeno, queria comprar um imóvel compacto, meu primeiro imóvel, não queria comprar um imóvel com vaga porque eu não quero ter um carro, né? O público hoje, tem um público hoje que não quer ter carro, tem um público hoje que não quer pagar pela garagem. A garagem tem um custo. Para você construir esse custo é repassado. Como é que vocês enxergam a cidade daqui a 5 anos, por exemplo? Eu, particularmente, eu enxergo uma cidade com projetos muito mais integrados entre o trabalho e a moradia, projetos com muito mais modelos de compartilhamento, né? Acho que mas, Cláudio, acho que assim, há 5 anos eu acho pouco, sabe, Mônica? Né? Assim, a gente pensando em cidade... A cidade, assim, é claro que um plano diretor é feito de 10 em 10 anos, que eu acho pouco como legislação, mas as transformações são caminhos um pouco mais lentos, né? A gente está falando aí... Mas nem agora com a tecnologia as mudanças são tão rápidas, as mudanças né? ainda são muito grandes no papel, a realidade ainda é um pouco mais difícil de ser feita. Por isso que a gente precisa hoje direcionar. O plano diretor agora tem uma participação, tem YouTube até, é um convite a todos aí a participarem, as pessoas podem. É público. É público. E uma coisa que eu acho importante assim, é a sociedade. Mônica, a sociedade precisa se comprometer. Não é só incorporador e arquiteto, entendeu? Tem lá para debate. Fazer essa consulta, sabe? Acho que o que o Celso falou é importante, é o seguinte, o ciclo do mercado imobiliário é um ciclo longo. Em média, o nosso ciclo dura de 5 a 6 anos.
entre você prospectar um terreno, comprar um terreno, aprovar o projeto, lançar, construir e entregar. Então o que a gente está dizendo é o seguinte, qualquer mudança na legislação hoje, você vai ter um impacto daqui a 5 ou 6 anos. Mesmo com a tecnologia, os hábitos de consumo tendo mudado, todo mundo hoje fazendo compras online, pela internet e tal, mas tem uma coisa que infelizmente não mudou tão radicalmente, que é esse processo do mercado imobiliário da construção civil. Então você ainda tem um ciclo longo. Mas a prefeitura já agora fez uma mudança agilizando o licenciamento. Foi boa? O licenciamento integrado certamente é muito bom. Né? Certamente é muito bom. O que é o licenciamento integrado? Basicamente, o que a Secretaria de Desburocratização e Desenvolvimento Econômico fez, né, através do secretário Chicão, foi colocar em prática muito do que já era previsto no plano diretor que foi aprovado há 10 anos atrás. Ou seja, que é você fazer autodeclaração. A mesma coisa que hoje você faz no seu imposto de renda, que você vai lá, coloca as suas informações e diz que aquelas informações são verídicas. No mercado imobiliário, quando você entrava para fazer a aprovação de um projeto, por mais que você tivesse um arquiteto, um engenheiro assinando aquela planta, assinando aquele projeto, você passava por uma via crucis de análise, de aprovações, de verificações que, na minha visão, eram desnecessárias, dado que do outro lado da mesa você tinha um profissional. E as construções irregulares? Olha, como é que se combate isso? Porque parece que isso é inevitável na cidade do Rio de Janeiro, né? Mônica, o problema a hoje... cidade informal cresce, né? Então a gente, assim, é muito difícil. Mesmo na universidade, sou professor da PUC, os debates são muito grandes, mas ainda ninguém tem uma, principalmente no Rio de Janeiro, que cresce muito exponencialmente, é difícil. Como é que a fiscalização é o caminho, né? A gente não tem jeito. Né? Nós entendemos como mercado o seguinte, a gente entende que, primeiro, a legislação ela precisa ser mais simples, mais clara, e o processo tem que ser menos burocrático. Hoje, o maior inimigo do mercado imobiliário é a informalidade, são as construções irregulares, porque essa ilegalidade e essas construções irregulares, elas não passam por nenhum processo que a gente passa. Não precisa obedecer nenhuma lei, não precisa atender plano diretor, não precisa passar por licenciamento, mesmo licenciamento integrado. Então, na nossa visão é o seguinte, quanto mais você facilita o formal, mais competitivo ele fica com esse informal. Que Rio de Janeiro vocês sonham deixar para os seus netos? Esse Rio de Janeiro que eu acabei de falar, onde o restaurante ele possa ter a valorização por ser um estabelecimento legal, que gera emprego, que paga imposto, que está ali, inclusive, gerando oportunidades para o mercado imobiliário fazer outras lojas. A mesma coisa o lojista, a mesma coisa o mercado imobiliário, e todas as atividades legais e regulares, elas sejam efetivamente muito mais valorizadas do que elas são hoje. Eu acho que nós todos precisamos nos indignar quando vemos essa informalidade, essa irregularidade tomando o espaço do regular e do formal. Acho que a cidade com direito para todos, né? Acho que assim, quando você vê um bairro bom, uma situação de certa forma qualificada, aquilo contamina e valoriza todo o conjunto. Então acho que assim, essa cidade mais, a pandemia deixou muito evidente as nossas diferenças. Eu acho que quando uma cidade menos diferente, menos diversa, aliás, mais diversa no conteúdo, mas mais equilibrada, principalmente justa, eu acho que é o que eu quero deixar para meus filhos. Exatamente. Agora, para terminar, vamos falar só de coisas boas. Com certeza. Nosso ping-pong hoje é sobre as belezas, as maravilhas do estado e da cidade. Qual é a cidade mais bonita do Rio de Janeiro, do ponto de vista da arquitetura? Celso. Olha, a nossa capital reúne os melhores exemplos disso, né? Então, assim, não tenha dúvida que nós temos aí, fora Rio de Janeiro, nós temos Petrópolis também, que é outra cidade beneficiada aí, até por conta de uma história nossa. Cidade imperial, patrimônio, então congrega aí um certo número de edifícios e de belezas naturais que eu acho que são fundamentais. Mas falta 136 em vários casos, inclusive em Petrópolis, para a gente poder ver o patrimônio restaurado. Acho Com que certeza. Eu acho que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, e Petrópolis também acho que é um caso belíssimo. A gente viaja às vezes para a Europa e valoriza tanto cidades que você anda pela cidade, você vê a história, né, caminhando pela cidade. A gente tem isso na cidade do Rio de Janeiro. O centro da cidade é um museu a céu aberto.
Você tem muita história ali que está esquecida, está mal Quinta da contada. Boa Vista, não está né? contada. A Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, o centro da cidade, acho que a gente tem muita coisa legal. Nossa, mas São eu acho que assim- Cristóvão, eu acho que é um bairro exemplar, né? Nisso daí, né? São Imagina. Cristóvão tem uma localização extremamente privilegiada, mas é um bairro que não conseguiu evoluir, acho que muito por conta da própria dificuldade de manter a segurança ali no entorno da Quinta, né? Aí você começa a chegar mais próximo ali às comunidades que estão próximas ali atrás da Quinta da Boa Vista, da Boa Vista, isso dificultou, mas é um bairro que tem uma história espetacular, então é lindo. Qual é a vista mais bonita do Rio? Eu sou... Estou falando de estado. Pode ser da cidade do Rio ou do fora? Cidade do Rio, para mim, é a Lagoa, porque quando eu chego ali, estou perto de casa. Então, assim, eu acho que para mim realmente é muito emblemático. Assim, é a paisagem que eu estou chegando em casa. Então, E pra atravessou o túnel e cheguei em casa. Aí eu gosto também da Lagoa. Eu adoro aquele mirante do Leblon, eu acho que aquela vista do mar, das praias até a ponta do Arpoador, para mim é imbatível. Eu também adoro a vista que a gente tem ali da pista Cláudio Coutinho, na Urca. Adoro também ali no Leme, quando você pega ali do lado da... A gente só Aí, tem pra que mim, equilibrar, imbatível ó. é o aterro. Eu adoro o aterro. Adoro. É Burle Marx, né? Então, assim, é o nosso rei do paisagismo aí. Acho que o Rio, ele é um cartão postal incrível. Eu venho muito de avião de São Paulo e você vê as pessoas fotografando da janela do avião, o avião pousando, passando perto ali do Cristo, do Pão de Açúcar, e aí você chega em outras cidades, ninguém fecha até a janela, né? Não tem nem o que fotografar. Então, assim, a gente vive numa cidade realmente abençoada por Deus. Qual é o prédio mais bonito? O edifício mais bonito? É. Para mim, o MAN é um destaque na paisagem. Então, assim, eu sou muito fã do Eduardo Ride. Assim, ele fez um projeto que conversa com a paisagem. Eu não sou um arquiteto conhecedor como o Celso, mas eu adoro aquela orla do Flamengo, né, em frente ao aterro do Flamengo. Achei aqueles prédios Biarritz, né, aqueles prédios. Sim, é um conjunto de prédios. Eu sou fã, acho que aquilo ali, sei lá, eu acho que a mistura do novo com o antigo é algo sensacional que o Rio tem. A gente deveria valorizar mais esse... Mas sabe, uma das coisas mais bonitas, Cláudia, é o conjunto. É o conjunto que faz a diferença. É a mistura. O Flamengo, aquela praia do Flamengo, né? Você tem o aterro do Flamengo, que é lindo, e depois ainda vem os edifícios, quase que na mesma altura, aquele skyline da cidade, é realmente a cidade E no que a gente mesmo quer. afastamento, né? Você não tem aquele Mesmo, prédio esse para frente e para equilíbrio trás. É muito bom. Qual é o lugar mais charmoso do Rio? Para mim é a Urca. Eu adoro o Jardim Botânico. Assim, a questão mistura dos restaurantes, você caminhar, né, assim, caminhar até tarde, ver a lagoa, passear, que aí você vai indo ali por aquelas ruazinhas do Jardim Botânico, para mim realmente é um charme. Eu tenho uma lembrança enorme com meu pai de caminhar pela Urca, pescar ali na mureta, parar o carro e andar, parece que você está andando numa cidade do interior que parou no tempo. Mas a gente tem isso no Rio, né? A gente tem tantas ambiências diferentes que a gente está em várias cidades na mesma cidade. Exatamente. Né? Onde gostam de comer? Eu adoro comer em qualquer lugar. Não, também, acho que assim, acho que esse contato, quando tem um restaurante, tem alguma coisa ligado à rua, tem uma varanda e tudo, eu acho que é sempre um prazer no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, Aí a gente pode aqui conciliar a culinária com a vista, né? Você tem lugares incríveis na cidade do Rio de Janeiro, que você junta a vista com a culinária, com o ambiente, porque eu acho que o ambiente, né, e aí vai a vista, a iluminação, o serviço, a culinária, né? exatamente. Assim, é o conjunto uma coisa da reforça obra. a outra. Exatamente. Tem algum lugar que gostariam de morar ou moram onde gostariam? Eu sempre morei ali pelo Jardim Botânico e Lagoa. Para mim é um bairro que eu escolhi vindo para o Rio de Janeiro. Eu estou aqui há 30 anos, vim de Volta Redonda, então quer dizer, foi o lugar que eu escolhi. Realmente, eu migro para o mesmo bairro em vários momentos. Eu sempre tive esse sonho de morar numa casa na Urca. Acho que isso é algo que remete à minha infância. Acho que a gente fica sempre relembrando essa oportunidade. Eu tenho um carinho especial por aquela localização e tive a sorte, né? Até porque quando eu era pequeno eu não sabia que meu caminho profissional seria esse, mas a sede da ADEME é uma bela casa
na Ai, é Urca. linda. Então É eu, linda. eu acabo satisfazendo parte do meu sonho indo para a ADM O ficando trabalho e lá. a casa, né? Aquela história que a Mônica falou Exatamente. antes. Acho que um dia eu vou sentar lá, vou fazer uso capião e vou tomar conta e não vou sair mais de lá. Pois é, eu ia perguntar um sonho, mas então o seu já está realizado, né? Ainda não tomei posse, mas vou fazer uso capião da sede da ADM. E o seu? Sonho, assim, com relação à cidade, não sei, acho que assim, tem umas horas que a paisagem natural tinha que ser tão bonita quanto a construída. E aí eu acho que de vez em quando a cidade ainda fica a dever isso. O meu sonho é que a paisagem construída seja tão bonita quanto a natural. O papo foi muito legal. Muito obrigada pela sua participação. Que bom, Celso adorei, Rael. Mônica. Muito obrigada, Cláudia Armolin. E o Gente do Rio fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Um beijo.